Meu nome é Daniel Marangon, eu sou formado em Educação Física, sou mestre e doutor em Educação e atualmente sou coordenador do curso de Educação Física da PUC Minas e chefe do departamento também de Educação Física. O esporte ele é uma parte muito importante da nossa cultura no Brasil, né? Desde o surgimento do esporte no final dos anos de 1800, né? No entanto, nas últimas décadas, o nosso interesse foi sendo deslocado da prática para o espectadorismo. A gente hoje gosta mais de assistir do que praticar, né? Então, realmente, nessa direção, as políticas públicas de esporte se tornam mais relevantes, porque os benefícios do esporte eles precisam ser absorvidos por nós a partir da prática. E a prática está se distanciando, né? Então, nos últimos anos a gente teve alguns avanços com algumas políticas, sim, muitas delas voltadas para o alto rendimento, né? Como Bolsa Atleta, Lei de Incentivo, mas nos falta ainda uma política sistemática para a prática educacional, para o esporte que é praticado ou deveria ser praticado na escola, e também para essa prática de lazer, que também nós temos assim, pouca infraestrutura, nós temos poucos projetos, né? E as pessoas acabam se apropriando um pouco do esporte, né? Como um direito, como um componente da qualidade de vida. Nós tivemos uma mudança também na educação física escolar que foi importante, porque ela era esporte, né? Mas a partir da LDB de 96, da Lei de Diretrizes e Bases, né, que é atual, e das leis complementares, dos demais documentos complementares a ela, a educação física passou a ter o esporte como um dos seus conteúdos. Então, na verdade, a gente realmente teve uma diversificação maior dos conteúdos. Hoje a educação física tem a dança, tem as lutas, tem os jogos e brincadeiras, as ginásticas, as práticas de aventura. Então, o tempo que ela tem na escola para o esporte foi dividido por esse tanto de conteúdo. Mas quando eu falo do esporte na escola, eu estou falando além da aula de educação física, eu estou falando daquele esporte que acontece fora do contexto da aula, no contraturno, que é aquela escolinha de esporte, aquele projeto esportivo que não está vinculado diretamente à aula de educação física e que tem um potencial muito grande de formar para a prática esportiva, de formar novos praticantes, novos atletas, né? E isso realmente está adormecido, falta política para isso. O esporte faz falta na formação das pessoas, o esporte é capaz de nos ensinar muitas coisas interessantes. Primeiro, a questão dos benefícios para a saúde mesmo, né? da prática, isso é fundamental para a vida toda, né? Mas também questões relacionadas à formação de amigos, à sua participação em grupos, à sua capacidade de liderança, toda essa dimensão da cidadania e da civilidade, né? Ou seja, o esporte nos ajuda a seguir regras, a nos comportarmos socialmente de maneira mais adequada, a respeitar as autoridades, que isso é muito forte no esporte, né? Então o esporte faz falta na formação da personalidade das pessoas também, né? Hoje há um maior consenso sobre isso. Existem críticas à presença do esporte no ambiente escolar também, sabe? Uma ênfase muito grande na competitividade, também pode causar deformações e resultados ruins, né? O que nós temos hoje é um desenvolvimento muito grande no campo da educação física de metodologias mais adequadas. O que é mais adequado para ensinar o esporte na escola, na aula de educação física, fora da aula de educação física, nos clubes e por aí vai. Em termos metodológicos, houve um crescimento muito grande. O que nós estamos precisando agora é de retomar o crescimento do ponto de vista da política e da gestão desse esporte. Os avanços no alto rendimento, na competição, nos esportes principais como o futebol e o vôlei, por exemplo, os avanços estão muito claros e são muito fáceis de perceber. Atinge um grupo muito pequeno de pessoas que realmente poderia potencializar esses benefícios. É o esporte que é praticado como lazer, que nós chamamos de participação, e o esporte educacional, que é esse esporte que eu estou dizendo, que acontece dentro e fora da educação física, né? Nós tivemos dificuldades nos últimos anos pela desmobilização do Ministério do Esporte, né? E no nosso campo hoje há um certo otimismo da retomada do Ministério. Ele centraliza ações, ele potencializa recursos, né?
A escola não é clube, a escola não é o lugar de você ser excludente, né? Então, de você selecionar demais o praticante. A escola é o lugar da educação e do esporte como direito de todos. Então, o fato da gente já saber o que não deve ser já é um grande avanço. Agora nós estamos começando a pesquisar o que deve ser, então, o esporte na escola. Essa é uma das minhas principais preocupações na pesquisa. Como que um projeto de esporte escolar deve se organizar? Quais os componentes desse projeto? Deve haver um departamento de esporte na escola? Nós temos que ter professores diferentes da aula. Então você tem professores de educação física e treinadores na escola, com pessoas diferentes, com finalidades e objetivos diferentes, né? Quem que vai financiar essas equipes? Quem que vai pagar o salário desse treinador ou dessa treinadora? Que modalidade nós vamos incentivar no âmbito escolar? Isso tudo ainda não tem resposta, porque na verdade houve realmente uma desmobilização. Já houve períodos no Brasil em que nós tínhamos respostas para isso, mas hoje não temos mais. Por uma série de razões, houve realmente uma reorganização do espaço escolar e o esporte ficou um pouco deslocado. Em algumas escolas ele acontece, em outras não. Em algumas escolas ele acontece como uma estratégia de marketing, principalmente nas particulares. Em escolas públicas muitas vezes depende da boa vontade do professor e se ele faz ele não ganha nada para isso. Ele trabalha além do seu horário, não tem uma previsão de salário, né, de remuneração. Como que as escolas poderiam, então, organizar um bom projeto de esporte escolar? O esporte na escola ele precisa ter como principal preocupação a formação. Assim, ganhar e perder faz parte, nós vamos aprender a ganhar, vamos aprender a perder, mas o grande foco é o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento comunitário, né, como que você treina com alguém que você não conhece, e ali você vai se tornando amigo, depois você vai também nos jogos, vai conhecer gente que dentro da quadra vai ser seu adversário e fora da quadra pode ser seu amigo. Então essas finalidades educacionais e de formação são uma grande ênfase do esporte na escola, diferente do esporte que é praticado no clube, que realmente a ênfase é formar atletas com capacidades e habilidades desenvolvidas ao máximo para serem vencedores na modalidade. Então é outro contexto, com outras metodologias e com outras finalidades, né? Primeiro, assim, é necessário fazer uma distinção de contextos, né? Então, se você está falando do esporte escolar, por exemplo, alguns fatores serão mais importantes, porque o objetivo é diferente, né? Então, certamente, alguns fatores de sucesso estão muito mais relacionados a constituição de uma comunidade na escola que apoia o esporte, por exemplo, os pais, os demais professores, né, a gestão da escola, as políticas públicas educacionais que precisam contemplar o esporte não contemplam, né? Além disso, toda a capacidade dos professores de, fora da aula de educação física, mobilizar os alunos, deles se interessarem por uma prática que está ficando tão distante. Está todo mundo hoje brincando tanto com o digital, com a internet, com o celular, com os videogames, né? E as pesquisas mostram isso, assim, o interesse pela prática efetiva, aquela que a gente rala o joelho no chão, esse interesse diminuiu. É mais interessante para os adolescentes de hoje a prática digital, que ele não vai suar, não vai cansar, e é um problema, porque isso gera sedentarismo, né? Agora, para as equipes esportivas realmente dos clubes voltadas para o rendimento, para a performance, para as competições, no contexto da performance, do rendimento, né, mais presente dentro dos clubes, né? Um dos principais fatores é o econômico. Esse esporte ele é profissionalizado, ele é parte de uma indústria em que muita grana rola, envolve muita grana, e envolve muita promessa de grana também. Quando eu falo que o fator econômico ele é um dos fatores de sucesso, eu estou dizendo que os contratos têm que ser respeitados, aquilo que foi prometido para as comissões técnicas e para os atletas tem que ser cumprido, pagamentos em dia, né? Não pode faltar recurso para os treinamentos, para a compra de material, para nada disso. Então o econômico ele é fundamental. Além disso, nós temos a infraestrutura, ou seja, é necessário você ter um espaço adequado para treinamento. Tanto treinamento técnico, tático, preparação física, você não pode ter improviso, você tem que ter a melhor condição possível para aqueles atletas se desenvolverem
e competir. Junto desse fator vem a logística e a tecnologia. A tecnologia é fundamental, você tem que ter o máximo de dados coletados possível, individuais e coletivos, para você gerenciar o treinamento, a performance, tomar decisões inteligentes. O fator mais importante é a gestão de pessoas no esporte. Então você construir um clima pacífico, um clima que ao mesmo tempo é desafiador, mas é um clima gostoso, lúdico. É profissional, mas eu estou lá porque eu sinto prazer de estar. Eu vou dar o meu máximo porque eu quero contribuir com o sucesso da equipe, de cada um. Eu sou respeitado e eu respeito. Todos esses processos que envolvem gestão de pessoa e liderança, nas pesquisas que eu tenho feito, eles aparecem talvez como aí o principal, dentre esses que eu disse, o principal. Nós isolamos o fator treinamento. Ou seja, o treinamento ele continua sendo muito importante para as equipes. Mas se a gente considerar que equipes profissionais terão excelentes treinadores e treinadoras, nós estamos considerando que esse fator deixou de ser tão distintivo assim. Que outros fatores, então, seriam fundamentais para a vitória? Esses que eu apresentei. Quando a gente fala da educação física como uma área de conhecimento e como um campo profissional, né, uma profissão que envolve tantas atividades diferentes, né, nós estamos falando de uma dimensão da vida, basicamente. Eu falo isso muito para os alunos do curso de Educação Física, eu não consigo ser pessimista com a educação física, porque se eu olho para o mundo que nós estamos vivendo hoje, e eu olho para o futuro, eu olho para 5, 10, 15, 20 anos à frente, eu só consigo ver a importância da nossa área crescer. Porque a gente não vive sem movimento. Viver sem movimento significa morrer mais cedo, significa não desfrutar da vida, de todas as potencialidades que a vida nos oferece. A mente, a nossa capacidade intelectual, as nossas emoções, elas são também do nosso corpo. Profissionais de educação física, os professores e professoras na escola, e aquilo que a gente pode fazer fora do âmbito escolar, eles são fundamentais e se tornam cada vez mais importantes na medida em que a gente precisa fazer atividade física, na medida que a gente precisa de encontrar o outro, a nossa capacidade de trabalhar com o lúdico, de trabalhar com grupos, de colocar as pessoas para brincar ou para fazer atividade física ou fazer esporte juntos, isso se torna cada vez mais relevante. Conviver, aprender a conviver, aprender os seus limites e as suas potencialidades e encontrar na fricção da brincadeira a potencialidade e o limite do outro. Você vai aprender sobre você e sobre o outro, você vai aprender sobre a convivência democrática, você vai aprender que há dimensões da vida que precisam ser realmente republicanas, no sentido de é meu, mas também é do outro. Esse espaço, então, ele é um espaço de convivência que a gente se desenvolve e aprende junto. A educação física, ela está se inserindo em grandes campos da sociedade, ela já era muito presente na escola e me parece que vai se tornar cada vez mais importante nesse contexto. Ela também é muito importante no contexto do lazer, né? Muito importante no contexto da performance, né? No contexto também da saúde. Então, por quê? Porque sempre pensamos o seguinte, quem não está doente é que faz educação física, mas mesmo com determinados tipos de doença ou contextos de saúde, a educação física continua sendo importante para as pessoas, né? Então a gente está se entendendo agora no campo da saúde, não é aquela ideia ingênua de que porque fazer atividade física é bom para a saúde. Quando você então está em um estado relacionado com depressão, relacionado com problemas cardíacos, colesterol e hipertensão, e transplante, e essa questão agora da cirurgia bariátrica e não sei o quê. Então, qual que é o lugar da atividade física aí? Para preservar a saúde, para recuperar a saúde, para manter a saúde no resto da vida, né? Então, esse é o campo mais recente que a gente está aprendendo a ocupar.
Uma coisa muito importante que nós temos no Brasil é a necessidade de ampliar os cursos de mestrado e doutorado na área. Uma demanda, uma necessidade que impacta diretamente no volume de conhecimento científico. A educação física ela é uma das áreas mais multidisciplinares que nós temos. Ela não é uma ciência, ela é uma área que tem um objeto definido, né? Mas que esse objeto, portanto, ele é nutrido por diferentes campos da ciência. Então, nós temos também pesquisas no campo motor, que são pesquisas nutridas pela área da psicologia. As contribuições dessa área motora, elas estão muito relacionadas com como que a gente ensina, como que os nossos alunos aprendem movimentos. Se eu não fizer um movimento perfeito, mesmo que ele não seja errado, eu vou ter uma performance menor. Eu não vou mandar a bola onde eu quero que ela vá, onde ela precisa ir. Temos também um campo muito importante, que é o campo sociocultural. E esse campo se preocupa basicamente o seguinte: qual que é o sentido, o significado do esporte, do lazer, da atividade física para as pessoas e para a sociedade. Então aí está o campo da política, está o campo da gestão, está o campo da antropologia do esporte, da sociologia do esporte. Era muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que se formam. Eu mesmo em pesquisas ouvi isso, né? Eu fiz educação física nos anos 70, por exemplo, e a pessoa falando. E naquela época o curso não tinha livro, era basicamente apostilas sobre como fazer os movimentos. Então hoje não, hoje nós temos muitas revistas, nós temos produção de ciência e de conhecimento científico na área muito séria, muito aprofundada. E as pessoas entram na área hoje já bastante interessadas no conhecimento científico. A gente, sem dúvida, quem vem para o curso tem uma história de prática na vida. Seja de dança, de luta, de esporte, o que for. Mas hoje já entra no curso assim, com uma expectativa de qual que é o conhecimento que está por trás disso. O que a ciência fala sobre isso? A gente observa esse interesse dos meninos e meninas desde o primeiro período. E é por isso também que no curso de Educação Física aqui da PUC a gente desenvolveu nos últimos anos grupos de estudos. Sabe? É uma estratégia muito interessante também, porque os alunos já entram no primeiro período, são informados quais são os grupos de estudo. Tem sempre um professor do curso e do departamento que lidera aquele grupo e que ao longo dos anos vai estimulando os alunos a se aproximarem de problemas de interesse da ciência para irem se aproximando, entendendo a lógica da ciência, participando dos estudos, das publicações, até que eles chegam no final do curso e são capazes de apresentar um TCC, por exemplo, né, de alta qualidade e têm interesse de continuar na pós-graduação. Então é um estímulo também, eles fazem eles se apaixonarem pelo conhecimento científico, que é realmente apaixonante. É um prêmio Destaque do Esporte Mineiro, que ele é conferido pela Subsecretaria de Esportes do Estado, né, do Governo do Estado. E eu fiquei assim, bastante feliz mesmo, né? Eu senti que houve realmente assim, um reconhecimento dos esforços que a gente faz, né? Apesar de ser apaixonante o conhecimento científico, ele também tem muitas dificuldades, né? Que vão desde o reconhecimento da sociedade, passam pela falta de recursos muitas vezes, né? E também pela questão do tempo, né? Porque assim, a gente também faz ciência, né? Mas a gente tem que fazer extensão, a gente tem que dar aula, e o tempo para fazer pesquisa é um tempo escasso dentro do contexto universitário hoje, né? Ainda mais se você não está inserido num programa de pós-graduação estrito sensu, né? Como é o meu caso. Então, nos últimos anos eu me esforcei bastante para organizar esse grupo de estudos, no meu caso, o grupo de estudos em gestão do esporte, né? E a gente, então, já há uns 6 ou 7 anos, tem desenvolvido estudos, publicações, com o intuito básico de contribuir para o amadurecimento da gestão do esporte, seja ele no clube, na escola, onde é que ele for aparecer, nas políticas públicas, né? Então, assim, foram nos últimos anos muitas publicações. Sei te dizer o que é que motivou. Acho que foi a trajetória, porque eu não recebi essa informação de quem me indicou e por que me indicou. Mas eu fui o vencedor do prêmio nesse ano de 2022, né? O pesquisador do ano no campo do esporte aqui em Minas Gerais, e fiquei muito feliz de ter tido esse reconhecimento, porque eu sei a quantidade de pesquisadores qualificados que nós temos na PUC, na UFMG, na UENG, em tantos outros lugares,
gente muito séria, gente que faz muito pelo esporte, muito pela educação física, né? E eu ter recebido esse prêmio foi um reconhecimento também muito bom de uma escolha que a gente faz. Fazer ciência é uma escolha que a gente faz consciente de que vai ser difícil, mas que vai valer a pena, e está valendo. Necessário conhecimento. Antigamente muita gente responderia intuição, mas hoje eu acho que nós estamos na era do conhecimento. Então tem muito conhecimento sendo produzido disponível, né? Então, muito conhecimento e atitude. Atitude no sentido, basicamente, de reconhecer que o esporte é um fenômeno polissêmico, ele tem muitos sentidos, ele é multiprofissional, você vai conviver, e é bom isso, conviver com profissionais de diversas áreas fazendo a mesma coisa que você faz. Então, se você consegue entender isso, se você consegue juntar isso com conhecimento científico, no conhecimento técnico, e se você consegue ter atitude de compreender que juntos nós vamos levar o esporte, os benefícios deles para a vida das pessoas, a gente vai chegar lá. Tem alguns fatos marcantes na minha carreira, e talvez o principal deles foi assumir um risco. Eu era um profissional de educação física até os meus 28 anos. Eu era um profissional de sucesso, tinha uma boa remuneração, boas perspectivas, mas o meu sonho era formar outros profissionais de educação física. E aí eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para vir coordenar o complexo esportivo. Aqui estava abandonado, né? Era um processo de transição para devolvê-lo à universidade, ele não estava incorporado à realidade da universidade por um tempo, e eu fui contratado para refazer isso, né? E eu tive que abandonar tudo que eu fazia. Bom, se tem estado abandonado, se não tem educação física, se tem muita coisa para fazer, lá é o meu lugar. Então hoje, falar do curso de educação física, que foi a primeira proposta que nós fizemos para o complexo esportivo na época, né, me enche de alegria e de orgulho por ter arriscado. Sabe, eu podia estar lá quietinho no meu canto até hoje, fazendo as coisas que eu já sabia fazer, mas eu abri mão de tudo e saltei. Deixa eu ir para a PUC, que tenho certeza que aquela universidade vai ser muito diferente e vai contribuir muito com a educação física. Então, arriscar, né, ver o copo cheio, ser otimista, ter esperança, né, e seguir em frente. É claro que muitas outras pessoas depois acreditaram no sonho e compartilharam ele comigo, né? Então, outros professores do curso, outros profissionais de educação física, cada projeto que foi sendo implantado, outras pessoas vieram. Tivemos gestores da universidade que acreditaram, tivemos o Instituto de Ciência Biológica da Saúde que acreditou demais no que a gente ia fazer, no que a gente estava propondo, e a comunidade da educação física que foi se apaixonando por isso aqui, e muita gente boa quis vir fazer parte disso. E aí a gente construiu junto essa história, muito bacana.